Olá pessoal, eu sou o professor Renato Falcão e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos Artigo Científico da escrita à publicação. Ainda estamos no módulo 3, Estrutura e Conteúdo. E nesse vídeo nós vamos falar de um tema bem importante para os alunos que vão escrever seu primeiro artigo, que é o tema de autores e instituições. São temas que, além de científicos, ainda permeiam um pouco a parte ética da ciência, da escrita de artigo científico, tá? Então hoje a gente vai tratar desses temas de uma maneira bem básica. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Então, primeira pergunta a ser feita quando você escreve seu artigo científico é: quem são autores do artigo? Tá? Existe bastante dúvida, principalmente quem colabora, principalmente quem usa equipamento de outros grupos, principalmente quem trabalha em um grupo de pesquisa bastante grande, né? E aí a pessoa acaba sem ter a clareza de quem realmente tem que sair lá na lista de autores no artigo. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quem decide os autores geralmente é o chefe do grupo, tá? Então ele já sabe, ele sabe quem participou e ele decide. Mas é bom vocês, alunos, saberem que pelo menos vocês vão participar dessa discussão e vocês vão entender as decisões feitas pelo orientador, tá? Então, em linhas gerais, quem é autor são todas aquelas pessoas que contribuíram cientificamente, tá, para o estudo. Ou seja, as pessoas que trabalharam em metodologias, as pessoas que discutiram resultados, tá? Então, se a pessoa não trabalhou cientificamente, intelectualmente, eu diria, né, a palavra mais correta, se a pessoa não contribuiu intelectualmente para o teu artigo, teoricamente, ela não tem que ser autor. E aí se enquadra quem te emprestou equipamento, quem te emprestou reagente, tá? Traduções também não configuram autoria, tá bom? E aí, pessoal, existe bastante questões éticas que vocês precisam compreender, tá? Vocês, além de entenderem que no teu artigo só entra quem contribuiu intelectualmente, você também não vai entrar em outros artigos que você não contribuiu intelectualmente, tá? E aí você evita bastante problema no futuro, porque os autores, todos eles são responsáveis pelo conteúdo do artigo, tá bom? As revistas científicas hoje em dia estão pedindo que você, na hora da submissão, você mande um documento dizendo o que cada pessoa contribuiu para fazer aquele artigo, tá? Isso é muito bom, porque além de dar o mérito às pessoas, se tiver algum problema, a gente sabe exatamente quem fez as coisas, quem discutiu, quem fez uma análise, quem discutiu a análise, quem sabe, quem escreveu o resultado, tá bom? Então tenham bastante cuidado nisso. Então, autor, quem contribuiu intelectualmente para o trabalho, tá? E o número de autores? É importante? Um artigo ele é melhor, ele é pior se ele tiver mais autores, menos autores, né? Quantos autores tem um artigo? E aí, pessoal, essa pergunta varia bastante dependendo da área, né? A resposta varia dependendo da área. Então existem áreas que os pesquisadores trabalham sozinhos, né? Vou dar aqui um exemplo, área de humanas, não sei, você está fazendo algum trabalho teórico, então pode ser que tenha uma pessoa só no artigo, não tem problema. Já existem alguns pesquisadores das áreas de experimentais que usam grandes equipamentos, né? Aceleradores de partículas, telescópios, né? Super telescópios, e aí para operar esse tipo de equipamento nós temos equipes de centenas de pesquisadores. Então a gente tem artigo científico que tem centenas de pesquisadores também. Tá? Então eu estou mostrando esses casos extremos para vocês, para que vocês saibam que esse número varia bastante. Mas em geral aí, nas ciências, né, tecnológicas, biológicas, exatas, varia geralmente de 2 a 8 autores. Tá bom? 2 a 8 é mais ou menos as pessoas que contribuem para um artigo. Lembrando, quanto mais instituições, se você fez um trabalho de colaboração, quanto mais instituições participam, né? Ou seja, se você participou de um projeto, um grande projeto,
certo? Que participam de diversos grupos de pesquisas, até grupos de outros países. Então, de cada instituição vai ter ali 2, 3, tá? Então, varia isso também, pode chegar a 10. Mas, geralmente, se você fez dentro do teu grupo, 2 a 4, 5 pessoas, mais ou menos, é o que é esperado, né? Entendam que depende bastante da área e também de como funcionam os grupos, né? Num grupo de pesquisa, às vezes, o orientador gosta de trabalhar só ele e aquele aluno. Então, sai o aluno e ele. Mas tem grupo de pesquisa que gosta que todo mundo se envolva. Então vai sair quase todos. Tá? Então esse número pode variar. Agora um tema importante para vocês que estão começando é a posição. A posição dos autores, ela é importante? É sim. Tá? Então, por convenção, a posição do autor no artigo indica a contribuição dele no trabalho, tá? Por exemplo, na maioria das áreas, o último autor é o chefe do grupo, mas tem algumas áreas que o primeiro autor é o chefe do grupo, tá? Mas o exemplo que eu vou dar para vocês aqui é um exemplo geral que se aplica também às tecnológicas, biológicas, saúde e exatas. Mais ou menos funciona assim. O primeiro autor é geralmente o dono do trabalho, ou seja, aquele aluno de mestrado, aluno de doutorado, o cientista que está fazendo a experimentação, que está coletando os dados, tá bom? Que está trabalhando, o trabalho é dele. Então esse é o primeiro autor. O último autor é o chefe do grupo, ou o que muitas vezes corresponde ao orientador do aluno, que é o chefe do grupo, ele vai por último. Ele foi que teve a ideia, quem tem aquela ideia sobre o tema. Tá? A maioria das ideias vem dos cabeças do grupo de pesquisa. E quem tem mais embaixo geralmente executa. Então o autor intelectual, o chefe do grupo, vai por último. O dono do trabalho, quem realiza os experimentos, coleta de dados, geralmente o primeiro. Então quando você pega um artigo, tá? Se você for para um concurso público, se você for avaliado em alguma coisa, as pessoas pegam o teu artigo e vai ver se você é aluno, se você é primeiro autor. Tá? Então primeiro autor, se você tem bastante trabalho primeiro autor, significa que você liderou a execução daquele trabalho de pesquisa. Isso é um mérito para você. Tá? E os que contribuem depois, vem depois de você. Quem mais contribuiu vai segundo, terceiro e assim vai. Tá? E geralmente aqueles professores, quando é um grupo muito grande, os professores que estão lá em cima, que não é o chefe, mas é o segundo, né, vai lá perto por último também. Tá bom? Lembrando, isso pode variar bastante. Tá? Mas isso aí é uma ideia que eu dou para vocês da importância que vocês queiram ser primeiro autor. Para que vocês liderem a pesquisa de vocês. Tá bom? Autor correspondente. Quando vocês pegarem um artigo científico, vocês vão ver que tem um autor que tem uma estrelinha lá nele, um asterisco, e depois aparece o e-mail, o telefone desse autor. É o autor correspondente. Tá? Vocês vão demorar um pouco para ser autores correspondentes. Porque o que é o autor correspondente? Como seu nome já diz, é aquele autor que se corresponde com quem? Com a revista na hora da publicação, e depois ele deixa seu contato no artigo para os leitores que tiverem dúvidas escrever para ele, ou comentários, quiser fazer contato, tá? Então, geralmente, e é desejável que esses autores correspondentes sejam pessoas mais experientes, tá? Tanto para responder sobre o trabalho, como são pessoas que já têm uma posição fixa na instituição. Porque imagina vocês, os alunos num grupo, eles entram e saem. Tá? Então, às vezes você tem um e-mail temporário na instituição que você colocou no artigo, depois você vai trabalhar em outra coisa e as pessoas não conseguem se comunicar com você. Agora, se colocar o chefe do grupo, que é geralmente uma pessoa que tem uma posição permanente, então aquele contato ali fica por mais tempo. Tá bom? Mas um dia, se vocês continuarem no mundo da pesquisa, um dia vocês vão ser autores correspondentes, que te dá uma experiência muito boa. Tá? Porque é você que se comunica com o editor da revista, você que se comunica com os leitores. Tá? Então um dia vocês vão ser o autor correspondente também. Tá bom? Dúvida básica, tá? Incluí aqui para ilustrar um pouco esse vídeo, que é o seguinte. No mundo editorial de livros, isso acontece bastante, que é o uso de pseudônimos. Ou seja, eu quero esconder o meu nome ou usar outro nome por qualquer motivo que seja. Tá? Posso fazer isso
para um artigo científico? Então, a resposta que eu vou dar para vocês é o seguinte. Eu não li em nenhuma seção de autores, que é proibido. Porém, não é usual, tá, pessoal? Por quê? Porque existe a questão da verificação. Ou seja, faz parte da verificação da pesquisa saber quem é o autor, a instituição. Então é desejável que as pessoas realmente te encontrem, saibam quem você é. Tá? Então é uma coisa que não é muito usual você usar. Eu nunca vi, né? Então, mas eu estou falando isso para vocês porque tem área, né, que as pessoas publicam bastante livro. E no livro sim é comum, na publicação de livros. Tá? Mas na publicação, principalmente livros de ficção. Não ficção também, mas mais em ficção. Tá? E aqui, como não é ficção e tem a verificação, não é comum. Tá? Mas isso não significa que você possa modificar o seu nome, que é o que eu vou falar. Você pode sim. Tá? E agora nós vamos começar a falar sobre isso. A escolha do seu nome científico. Tá? Tema importante para as pessoas que ainda não publicaram nenhum artigo, ou publicaram apenas um, ou dois no máximo, e os outros artigos, né? O ideal seria, para começar, né, que é o seguinte, a escolha do seu nome científico. Mas espera aí, nome científico, o que é isso? Eu sou planta para ter nome científico? Não é isso. É o seguinte, o teu nome, tá? Geralmente, o nome que vai no artigo é o teu nome igualzinho como ele está, como é, né? Por exemplo, o meu, Renato Falcão Dantas. Vai lá, Renato Falcão Dantas. Não tem motivo para tirar, né? Para mudar. Mas tem sim. Pessoas que têm nomes muito grandes, certo? Ou nomes muito comuns, certo? Costumam fazer algumas modificações para que seu nome fique mais fácil de se escrever e seja mais fácil de encontrar na internet. Tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês sobre as dicas de escolha do seu nome científico. Por exemplo, o meu nome aqui, ó, Renato Falcão Dantas, certo? Não é um nome grande, mas tem gente, se você é de família imperial, né, você vai ter aí 18 nomes, sei lá, 11, 10, 8. E aí, eu vou escrever todos esses nomes aqui, né? Tem gente que tem 6 nomes, certo? Entre nome e sobrenome. E aí, como é que eu faço? Tem gente que encurta, por exemplo, Renato Falcão Dantas. Podia escolher Renato Falcão ou Renato Dantas, por exemplo. Mas curtinho, mais rápido, fácil. As pessoas não deixariam de me encontrar na minha instituição. Renato Falcão, professor Renato Falcão, as pessoas me encontram. Tá? Então isso é comum para quem tem um nome muito grande. Tá bom? Muito importante isso. As pessoas encurtam. Só que quando você encurta seu nome, o que acontece? Ele começa a ficar comum. Então os buscadores científicos começam a achar, quando você coloca o teu nome de outros pesquisadores. E começa a listar os artigos seu e dele junto. Então é difícil de encontrar os teus trabalhos. Certo? Então quando você for encurtar o seu nome, se precisar, né, você vai ter essa atenção de verificar as maneiras que você encurtou ele, também para que ele fique mais ou menos único, né? Que ele fique diferente, um pouco diferente. Não encurta de uma maneira que ele fique parecido com muitos outros. Tá? Só é você ir lá no buscador que você vai ver. Outro exemplo aqui, deu um nome aqui hipotético, né? Maria José da Silva Oliveira. Esse da Silva de Oliveira aqui do Brasil também dá alguns problemas nos buscadores. Tá? E as pessoas não entendem, né, quem tem nome assim composto, quem é nome e quem é sobrenome. Então é isso que a gente vai falar aqui. Primeira coisa, a dica é o seguinte, escolher o teu nome científico, escreve sempre ele igual, do começo até o fim da tua carreira. Tá? Sempre o mesmo nome, igualzinho, não muda nada. Tá? Então se você é Maria José da Silva Oliveira, que é o nome que eu inventei aqui, você pode escolher Maria José da Silva Oliveira, você também pode escolher Maria José Silva Oliveira. Encurtou, não é? Maria José Oliveira também, encurtou mais ainda. Mas se você escolher um desses, você vai escrever sempre assim. Sempre. E aí o buscador científico sempre vai listar seus trabalhos igualzinho. E as pessoas, como te forem citar, por exemplo, Maria José nome, da Silva Oliveira, é sobrenome. Nas citações vai o sobrenome primeiro e depois nome. Então se você sempre escreveu da Silva Oliveira, então a citação vai ser da Silva, né, Oliveira, e depois Maria José.
por exemplo. Certo? Então tem o da, então sempre o da. Maria José Silva Oliveira sempre escreve assim. Maria José Oliveira sempre escreve assim. Outra coisa importantíssima, tá? É assim. Quando você manda um artigo para publicação, a editora pede para que você diga o que é nome e o que é sobrenome. Por exemplo, Maria José Silva Oliveira. O que é nome e o que é sobrenome? Você tem que dizer. Então, Maria José é nome, aí você coloca lá como nome. Então, sempre a citação vai considerar que Silva Oliveira tem sobrenome, tá? Se você depois colocar, não, Maria, e depois errar, colocar José Silva Oliveira como sobrenome. Então, aí o buscador vai fazer confusão com isso. Então, tenha cuidado, além de você escolher seu nome, tentar deixar ele único, escrever sempre igual e sempre definir bem na submissão o que é nome e o que é sobrenome, sempre do mesmo jeito. Tá bom? Fácil, né? E aí existem alguns países, né, que os nomes se repetem bastante, né? Países orientais e também o mundo hispânico, né? América Latina, Espanha, que tem muito nome parecido. Então o que é que eles fazem para dar para deixar, vocês vão ver por aí nos artigos, para deixar o nome dele único, eles colocam um hífen aqui, ó, nos sobrenomes. E aí transformam numa só palavra o teu sobrenome. Por exemplo, vai ser Falcão Dantas. Em vez de ser Dantas RF, vai ser Falcão Dantas R. Tá? Então eles deixam o sobrenome único, juntando sobrenomes. As pessoas continuam me achando, né? Renato Falcão Dantas. Em vez de ser Renato Falcão ou Renato Dantas, Renato Falcão Dantas junto. Uma palavra só. Algumas estratégias, truquezinhos, que no Brasil não é tão comum isso aqui, mas vocês vão ver por aí em pesquisadores de outros países. Tá? Já vimos autores, né? Que autores, quantos autores, como é que escreve o nome de autor, posição, e agora as instituições. Que instituições devem constar no artigo científico? Então aqui são duas coisas, pessoal. Primeiro, uma coisa é a autoria, tá? Isso aqui você entende fácil. Uma coisa é a autoria, ou seja, quem fez o trabalho é o autor. Outra coisa é a propriedade intelectual, a propriedade de exploração, tá? A propriedade, às vezes, não é só do autor. Por quê? Porque se você é um pesquisador, ou até se você é um aluno que recebe bolsa de alguma agência, quem financia teu trabalho, o teu empregador ou quem financia, também é dono da propriedade, tem propriedade no trabalho. E você tem a obrigação de citar. Tá? Então, você cita, se você cita a instituição que você fez, porque ela está te dando o laboratório, ela está te dando os meios, tá? O professor trabalha lá, recebe salário dela, então tem que sair a instituição. Sai a instituição onde as pessoas trabalham, e a tua empresa também que financiou sai, que você trabalha nela e fez dentro da empresa, sai a empresa. E sai também os órgãos financiadores. Tá? Não sei, CNPq, CAPES, FAPESP, o que seja, que financiou teu trabalho, que pagou tua bolsa, também sai. Tá? As instituições onde as pessoas trabalham saem geralmente abaixo dos autores. Então, título, autores e instituições. A financiadora geralmente sai lá embaixo, ou em agradecimentos, ou em um apartadozinho que é financiadores, que algumas editoras separam agradecimento de órgãos financiadores. Tá? Não esqueça nenhuma delas. Tá bom? Isso aqui dá problema seríssimo. Se você esquecer de citar instituições ou que você trabalha ou a que financiou a tua pesquisa. E como se escreve o nome das instituições? A preocupação é a mesma. Se você tem a preocupação com o seu nome, para que os buscadores científicos sempre consigam listar os teus trabalhos devidamente, você também tem que ter a preocupação de escrever bem o nome da tua instituição para que os buscadores científicos listem os trabalhos das instituições adequadamente. E as instituições prezam por isso, tá? Porque elas também são avaliadas. Se os pesquisadores são avaliados, as instituições também. Então, você não sabe escrever o nome da tua instituição corretamente, né? Porque tem grupo que detalha mais, coloca departamento, às vezes coloca faculdade, às vezes coloca até grupo. Como é que você faz? Você olha os trabalhos passados, publicados pelo teu grupo de pesquisa ou por pessoas do teu departamento, como é que eles citam, certo? Ainda está com dúvida porque tem pessoas que citam diferente? As próprias instituições, principalmente universidades e grupos e centros de pesquisa, na sua página web, muitas vezes eles dizem exatamente como você tem que citar o nome da instituição.
E aí, interessante, tanto em inglês quanto em português. Porque às vezes, muitas vezes, não é a tradução literal, tá? Então, quando as instituições traduzem os nomes delas para o inglês, elas têm a preocupação também de deixar um nome único, fácil, bonito, tá? E às vezes muda, tá? Dá uma olhadinha aí, como se cita a tua instituição em português e a tua instituição em inglês, tá? Para você ver que às vezes a tradução não é a mesma, tá bom? Então é assim que você vai escrever bem o nome das tuas instituições. Lembrando que o teu orientador vai saber de tudo isso, tá? Eu só estou te adiantando aqui para você já mandar um textozinho de bastante qualidade para ele, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente finaliza o vídeo sobre autores e instituições, né? Lembrando para vocês, se você não tem ainda material para estudar, Guia do Pesquisador Iniciante, tá? E aqui eu descrevo com detalhe todo o que a gente aborda aqui nos vídeos, tá bom? Tem dúvida, deixa aí deixa teu like, deixa teu comentário, inscreva-se no canal, porque é a forma que você tem de receber os avisos dos próximos vídeos, dos próximos módulos, tá? E dos próximos cursos que vão vir no futuro, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.